Aí galera, beleza? Aqui é o Kiko Loureiro, salve salve todos. Estou aqui num quarto de hotel em Hong Kong e aqui na Ásia. A luz tá meio rosa, né? Mas é o melhor que eu consegui. Tá aqui a janela do quarto, minha guitarrinha, tem um sofazinho bonitinho aqui. E tô fazendo uma turnê aqui na Ásia, turnê de estreia, de lançamento da minha guitarra Signature da Ibanez. Muito orgulhoso de estar com essa guitarra aqui. Realmente é uma vitória minha, uma vitória, eu diria, dos guitarristas brasileiros, da gente conseguir esse espaço. Espero que eu esteja abrindo portas aí para muitos guitarristas, muitos colegas, muitos músicos, para cada vez mais a gente entrar no mundo internacional dos instrumentistas, dos artistas e viajar pelo mundo inteiro. Afinal de contas, eu sou o primeiro brasileiro e diria até mais, o primeiro cara que não é de língua inglesa, né? Porque todos os endorses com assinatura, né? Com o modelo assinatura na Ibanez são americanos e tem o Herman Lee, né? Tem inglês também, mas língua inglesa, tirando eles, não tem um brasileiro ali, né? Então estou muito orgulhoso de estar aqui fazendo essa turnê. E eu vou aqui, começa aqui em Hong Kong, é um negócio, uma viagem meio bem corrida, são 13 dias, 13, 14 dias. E eu começo em Hong Kong, vou para China, Filipinas, Taiwan, Coreia, Malásia, Tailândia. E são 11 workshops, tem vários na China. São 11 workshops em 14 dias, com muitas viagens. Mas assim, tem esses momentos, cara, no quarto que eu começo a falar sozinho, começo a pensar muito, e para não parecer que eu sou esquizofrênico, então eu decidi começar a fazer mais vídeos para vocês aí no YouTube, né? A galera do Angra tá fazendo, o Felipe tá fazendo ótimos vídeos ensinando a tocar baixo, o Rafael tá com injeção na testa, fantástico, assim, eu sempre assisto, dou risada, vale a pena conferir. E eu tenho muita vontade, cada vez mais, de ensinar mais coisas dos negócios da música, music business, marketing e de certa forma um coaching artístico de forma geral para todo e qualquer artista, para guitarrista obviamente e para qualquer músico na real, né? E sempre colegas e caras bem sucedidos, caras que já estão na profissão faz tempo, me ligam, mandam e-mail perguntando o que eles devem fazer aqui e ali, pedem dicas tal, querem saber como eu estou fazendo. Então, cara, eu percebi que eu tenho bastante a ajudar as pessoas que estão na dúvida dessa profissão de músico, essa profissão de artista, né? E também eu vou fazer agora, em começo de abril, não, abril a gente já tá, em maio, de maio eu vou fazer na Unip, né? Até botei lá uma chamadinha no Facebook, fazendo na Unip uma palestra de marketing, e também tem outros eventos sendo marcados focado nesse lance de marketing, pegando o exemplo da música. Mas já que estão me chamando desse outro ramo para falar de marketing na música, por que não falar para os músicos e contar um pouco e dividir essa experiência? Hoje em dia eu já me sinto bem mais maduro aí, depois de 20 e tantos anos vivendo os altos e baixos e alegrias e tristezas no mercado musical brasileiro e internacional, poder dividir com vocês aí, principalmente quem está começando, quem já tem uma carreira e está meio naquela situação de quer mudança, quer crescer, quer mudar, quer subir de patamar, quer pro topo da pirâmide, quer o sucesso, né? Quer a satisfação, seja como for que você chame, mas quer mudar. Opa, mensagens. Então, queria dividir um pouco com vocês. Aqui vou buscar fazer mais vídeos assim ao longo desses dias, nos meus momentos de solidão no quarto. Mas um lance importante assim de agora que eu queria falar é que todo mundo muitas vezes me pergunta: pô, como faz esse lance da carreira internacional? Carreira internacional, né? Pô, o Kiko vai pra Ásia, depois tá na Europa, na América Latina. Primeiro, assim, é uma coisa só, na realidade. É até simples, mas claro que você tem que se dedicar muito. Se você realmente quer uma carreira internacional, quer que a guitarra seja teu passaporte para você conhecer o mundo,
que no caso a guitarra para mim é o meu passaporte, mesmo para conhecer o mundo, ela me leva para todo canto. Primeiro, ter essa visão que você é capaz de ir para o mundo inteiro, né? Ter essa visão, e aí você tem que ter a estratégia para que isso aconteça. Se você quer ir para o mundo inteiro, primeiro você tem que falar inglês, né? Mas isso é meio óbvio, né? Mas assim, tem muita gente que fala que quer, pô, carreira internacional e tal, e não faz um curso de inglês ou não fala fluentemente inglês. Se você não fala fluentemente inglês, vai ficar bem complicado. Você vai perder muitas oportunidades de pessoas que estão passando perto por você, mas não vão falar a tua língua. Ninguém é obrigado a falar português, né? Mas o principal é você ter essa visão de expansão, de ir para o mundo, de não ter essa coisa do vou fazer para o Brasil, vou tocar no bairro, que depois eu vou tocar na outra cidade, que depois eu vou conseguir tocar em outro estado do Brasil e estou feliz. Eu vou ficar preocupado com o que o pessoal do Brasil está falando e o que está acontecendo só. Mas isso é uma postura, porque você pode ter uma carreira fenomenal só no Brasil, é um país gigantesco que pode te dar muitos recursos para você ter muitas alegrias e muitas coisas boas estando no Brasil. Mas tem gente que tem esse sonho de tocar internacionalmente, e dependendo do estilo que você faça, é muito importante você tocar em outros países, porque, que nem no meu caso, que eu toco guitarra, música instrumental, tem um lance de virtuosismo, né, um lance progressivo, é um negócio que não tem um público, digamos assim, ou mesmo sei lá, de quem? Da Ivete Sangalo, né, digamos. E não tem um público gigantesco. Então é legal, é nicho. E quanto mais notas você põe na tua guitarra, mais nicho fica. Quanto mais harmonia complicada você põe, mais nicho pode ficar. Mas você sabe que em cada país tem esse nicho. Então se você conseguir trabalhar cada país desse, você vai ter um público fenomenal, gigantesco, que você vai conseguir fazer a música que você ama para o número de pessoas que você quer. Você vai conseguir ter esse número de fãs. Mas essa postura é muito importante. Às vezes até acontece no Facebook, por exemplo, de postar alguma coisa em inglês e a galera reclamar de postar em inglês, né? E eu acho interessante isso, me preocupo com isso, porque eu sei que eu tenho muitos fãs e muita gente no Brasil não fala inglês e nem tem a obrigação de falar inglês. Mas quando você tem essa postura de tocar para fora, de ir para fora do país, a língua que a gente comunica acaba sendo inglês. Então a gente tem que buscar até ser bilíngue aí no inglês e português. Já é a primeira coisa. Então sites, posts, tudo tem que estar numa língua que seja universal, que é o inglês. Infelizmente os caras dominaram. Pode ser que um dia seja o chinês. Quem tiver esperto aí já está estudando em chinês. Não acho que o Brasil com Portugal vão conseguir colocar o português como língua fundamental no mundo. Então a gente tem que se render a isso e estudar inglês e falar inglês e começar a postar as coisas bastante em inglês para que atraia esse público do exterior. Outra coisa importante é a gente conhecer, principalmente quando você vem para a Ásia, você conhecer um pouco quem está te contratando. Isso vale para qualquer situação, mas quem está te contratando? No caso, hoje aqui, eu já vim para cá, então tudo bem, eu já toquei para essa empresa que me contratou agora, né? Não é a Ibanez. Então como funciona? A Ibanez arma a turnê de workshops, né? Na Ásia. Então a Ibanez que organiza tudo, mas cada distribuidor de cada país é responsável por mim enquanto eu estiver no país. Isso significa, os caras que me buscam pagam a passagem, pagam hotel, pagam a comida, colocam um tradutor, alguma pessoa junto comigo e pagam o cachê. Na realidade, a Ibanez organiza tudo, mas quem banca é dividido, é rateado entre os distribuidores, né, os importadores da Ibanez em cada um desses países. Então é uma coisa complexa que aconteça, porque cada um tem que fazer, bancar, tá a fim de fazer, né? E tudo nesse período curto. Então já vim para cá certa vez, para Hong Kong, e
Então eu conheço bem a galera da Ibanez, já estou conhecendo bem o pessoal dos Estados Unidos, estou bem amigo, bem próximo, e o pessoal do Japão. Mas cada país tem o seu importador diferente. Então é legal, quando você é contratado, de você saber um pouco sobre essa pessoa que está te contratando, mesmo que o contato tenha sido feito pela matriz, por exemplo. Aqui em Hong Kong, por exemplo, é uma importadora enorme, gigantesca, foi tipo das primeiras importadoras que distribuíam para a Ásia inteira. Então já é uma empresa que tem muitas décadas, onde o fundador era amigo pessoal, amigo pessoal do, não sei, amigo pessoal do, sabe, dos criadores da Holland, sabe, assim, coisas dessas marcas gigantescas, tal, ou sei lá, do Hoshino, que é o criador da Ibanez, da Tama, né? Então eles são uma empresa muito grande, muito sólida, de muitas e muitas décadas, que pegou o mercado musical lá 60, 70 anos atrás, e muito poderosa. E eles têm uma série de marcas, eles têm praticamente todas as marcas de instrumentos musicais que você pode imaginar, meio que estão na mão deles, chamada empresa Tongli. Então, quando você vem para cá, você já sabe que você está lidando com uma grande corporação, você sabe que com quem você vai falar vai ser um funcionário, você dificilmente vai conhecer. Eu cheguei a conhecer até o filho dos donos da outra vez que eu vim para jantar com eles. Já foi aquele outro clima mais sério, sabe, mais elitizado e tudo mais. Mas você já entende, às vezes você vai tocar num lugar que, sei lá, numa escola de música ou num teatro, que quem vai te atender vai ser o dono, você vai criar uma relação direta com o dono, direto com o cara que está te contratando, né? Às vezes você vai num lugar, é uma empresa grande como aqui, você vai lidar com um funcionário que vai ser teu amigo, mas ele está apenas fazendo o trabalho dele, cumprindo ordens de alguém, tem que fazer a coisa funcionar e está tudo certo. No dia seguinte você vai embora, a relação é um pouco mais distante. Então, tudo isso é muito importante saber e conhecer como funciona esse lado e como funciona, para você entender um pouco a reação das pessoas, o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. É muito importante quando você viaja para um país diferente, perguntar antes quais são as necessidades daquele evento, né? Isso em qualquer situação também. No caso aqui é meio óbvio, eu estou divulgando a guitarra, é um lançamento, eles devem ter recebido a guitarra aqui, a importadora, e vão começar a vender, então faz um evento desse para dar o start de lançamento, de promoção da guitarra. Óbvio, mas é sempre legal perguntar, e aí, vocês querem que eu dê uma ênfase na marca, só na minha guitarra? Quais são as dificuldades que a empresa hoje tem? No caso, é uma distribuidora de instrumentos, então está tendo alguma dificuldade em vender produto mais caro, mais barato, o público está desinteressado, tem menos guitarristas, tem mais guitarristas, o pessoal se acha que falar mais de gear, de instrumento é mais legal do que falar sobre música, é melhor, é um público mais fã do Angra, que às vezes quer só ouvir música do Angra, perguntar sobre a banda, é um público mais focado em estudar guitarra. É legal você entrar no workshop já meio que sabendo isso, e aí tudo fica mais fácil. E claro, você está meio que seguindo o que o teu contratante, né, te espera de você, qual que é a expectativa do teu contratante. Porque a gente tem que sempre lembrar assim, a gente tem um fã, o cara que está lá querendo te ver, esse é o cara principal, né? Mas também quem te contrata também é o cara que mais acredita em você, porque é o cara que está colocando dinheiro na roda, né? É o cara que está investindo em você. Então muitas vezes você também tem que ouvir quem está investindo em você e ouvir quem também está investindo em você, que são os fãs, que também após você ganhar esses fãs, eles também podem comprar teu disco, ir para o teu show, te seguir e tudo mais. Então é legal você entender, e às vezes, de repente quando você está dentro de uma loja, por exemplo, um workshop, o cara quer vender instrumentos, né? E o fã de repente quer bater papo com você, de repente nem quer saber da última promoção de instrumentos, né? De repente ele nem quer essa coisa de venda assim tão descarada. Então você tem que achar um meio termo legal, né? Eu mesmo não gosto de ficar muito vendedor assim, nem acho legal isso. Eu acho que
o instrumento, você tocando legal no instrumento, ele se vende por si, né? Se for bom e ele tocar legal, se tirar um som bom, ele se vende, você não precisa ficar falando muito, né? Então esse é o meu ponto de vista e nem todo lojista, nem todo contratante de workshop vê por aí. O cara quer mesmo, mas aí você pode sempre falar, bom, então pode chamar algum vendedor da loja, alguém mais especializado e sobe no palco e faz toda essa parte comercial aí. Mas é fundamental a gente conhecer quem está te contratando e saber um pouco do que está indo bem e do que está indo mal, né? Aí você pode focar teu discurso para o que você fala, enaltecendo o que vai bem e corrigindo e mostrando um lado bom do que está acontecendo de ruim, no caso do negócio, e para que o contratante fique feliz e fale, pô, o cara falou tudo que eu precisava que alguém falasse, né? Levantou os pontos altos e corrigiu e mostrou que a gente está corrigindo, ou corrigiu já os pontos negativos. E aí você também traz para você o que os fãs estão precisando e você molda o teu workshop, a tua palestra, o teu show dentro disso. Então é isso que eu vou procurar fazer agora em Hong Kong, conhecendo um pouco deles e que tudo dê certo. Essa fica então a dica aí de sempre estudar aonde você está indo antes, conhecer quem você está, para quem você vai trabalhar, para a coisa ficar bem certinha e você render o teu melhor e deixar o público e quem te contratou feliz. É isso aí. E aí vamos agora esperar, né? Porque é o seguinte, eu acordei cedo pra caramba, que eu tô nesse fuso horário maluco aqui. Eu só sei de uma coisa, que eu vou sentir um sono gigantesco na hora que eu tiver que tocar mais. Fazer o quê? A gente toma um café e tá tudo certo. Valeu, um abraço e vou buscar fazer outros vídeos aí, rapidinho, falando mais pra vocês sobre carreira e negócios da música aí, para vocês entenderem um pouco esse outro lado tão importante. Afinal de contas, chamo isso que a gente faz de music business, entertainment business, né? O mercado de entretenimento. Se chamam de mercado é porque tem um outro lado de negócio aí que a gente precisa entender, senão a gente vai ficar na roça. É isso aí. Valeu. Sem edição, hein? Olha lá.